Ó, não deixa eu desligar o computador sem salvar. Me lembrem, se eu desligar sem salvar, perde a aula. Eu sou mestre para fazer isso. Quem ainda mais começa a conversar comigo, eu já vou desligando tudo e acabou, perdi a aula. Então nós estamos falando de Israel, igreja, o Apocalipse e a volta de Jesus. Só relembrando, os sinais serão dados aonde? Quem sabe me falar? Se está perto ou longe a volta de Jesus. E por quê? Olha lá, Israel, igreja, no céu, na terra, né? Terremoto, rumor de guerra, pandemia. Jesus falou desses sinais. Agora, qual que é o sinal na igreja mais evidente que ele está próximo? Isso. E em Israel? Lá, o retorno dos judeus para a sua própria. A primeira profecia está em 2 Tessalonicenses 2,3, a primeira, que é da igreja. E a segunda profecia está em Ezequiel 37, 21, que é Deus recolhendo ele das nações e trazendo para a sua própria terra. Então, eu tenho que colocar o Apocalipse e a volta de Jesus dentro de uma linha cronológica de tempo. Então, eu tenho o prelúdio, que é o que vocês acabaram de falar. Sim? É o que antecede a última semana de Daniel. Já se passaram 69 semanas até a morte de Jesus. E por que a última semana não entrou? Quem sabe me responder? Porque ainda não chegou o anticristo? Não. Porque Deus abriu a porta para nós, os gentios, e fechou para eles. Isso está em Romanos 11, 25 a 28. Então, quando tiver o número de gentios, milhares de milhões, de toda língua, povo, raça e nação, ele vai salvar os judeus. Está lá em Romanos 11, 25 a 29. Beleza? E aí, o que aparece agora? A primeira metade da semana, ele vai trazer paz mundial. Por que ele vai trazer paz mundial? Vão identificar uma besta agora. Na aula passada, nós identificamos uma, lembra? Uma que saía do meio do mar. Só para lembrar, né? Então, bom, essa aí, quem lembra dessa aí? O que é mar mesmo, hein? E o que é a besta? É um império. E o que são os 10 chifres? Ou 10 governantes, a mesma coisa. Sim? Sim. Beleza? E por que ele tem boca de leão? Babilônia, lembra ou não? Então vai ter o quê? Dinheiro e vai ser dominado por um homem, igual Nabucodonosor. O que Nabucodonosor queria ser? Deus, sim ou não? Sim. Não fez uma estátua dele, não queria obrigar todo mundo a ajoelhar? Sim. Então, o anticristo tem pedaços da Babilônia. E o que é o pé de urso? Quem é o urso lá no sonho de Daniel, hein? É o maior império que já existiu, o Medo-Persa. Por isso que o animal é grande, né? Ele está deitado sobre um dos lados, porque a média é maior do que a Pérsia. Então, por que o império do anticristo tem pé de urso? Porque ele vai ser gigante, igual ao império Medo-Persa. Ele está pegando característica dos impérios. E o leopardo? Quem que é o leopardo no sonho de Daniel, hein? Primeiro ele sonha com o leão e fala que é a Babilônia. Depois vem o outro império, que é o império Medo-Persa. Qual que é o outro? Quem gosta do filme 300 aí, viu lá, sangue voando para todo lado. Grego. O leopardo é o império grego. E por que 4 cabeças e não uma só? Porque a cabeça principal morre nova, é Alexandre o Grande. E no lugar brota 4 cabeças. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 generais dele herdam o império e dividem o império. Então o império do anticristo, o que ele vai trazer do império grego? A promiscuidade sexual, o sistema de governo e o ecumenismo,
Os gregos é o seguinte, chegava numa terra, que Deus que vocês adoram aí, é o tal, então agora é nosso também. Então tudo aqui agora é nosso também, vocês aceitam o meu, nosso, e nós aceitamos, está tudo bem. Qual o império que age assim hoje, você sabe? O catolicismo romano. O São Jorge, por exemplo, é da macumba, sabia? Mas está lá na Igreja Católica. Eles falam, o sincretismo. Isso. Então, sincretismo vem do Império Grego, tá? A Grécia que trouxe isso aí. Né? Os romanos também adotaram isso, tá? Falando o Império Romano. E agora o novo Império Romano, que é a Igreja Católica, faz a mesma coisa. E se alguém... o fulano aqui, nós vimos que ele fez milagre. Aí vai beatificar o cara, sim ou não? Ele vai fazer mais um Deus, olha só. Então é assim que funciona. Para quê? Porque eu agrado gregos e... Então a porta é o quê? Larga. O império do anticristo, então, ele é ecumênico. No princípio dos 3 anos e meio, ele vai trazer o ecumenismo. Beleza? Então, e agora nós vamos aprender sobre esse cara aí, ó, esse ali, que está ali, essa visão que Daniel teve, e vamos tentar decifrar. O que é o animal que sai do mar mesmo? Os chifres são nações ou governantes, sim? Beleza? E ele traz característica de 3 impérios: babilônico, medo-persa e o grego. Beleza? Pastor, antes de eu iniciar, só uma dúvida. Essa morte dessa rainha Elizabeth tem alguma coisa a ver? Não, biblicamente falando, não, né? Mas pode ser que inicie uma nova era com o cara que assumiu. No mundo espiritual, ele não sabe o que está sucedendo, né? Agora, o anticristo, obrigatoriamente, é um judeu, tá? Ele é obrigado a ser judeu. Por que ele é obrigado a ser judeu? Porque ele é um falso Messias. Ele vai ser proclamado Messias pelos judeus. Qual é a profecia que serviu para Jesus e o anticristo é obrigado a cumprir ela para provar que ele é o Messias? Por que o judeu fala, Jesus não é o Messias? Abre aí Zacarias 6,12. Lê aí para mim. Diga-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está o homem chamado de novo. Ele brotará de seu lugar e construirá o templo do Senhor. Continua. Então receberá... Sim, ele construirá o templo do Senhor. Então receberá a honra devida. O seu trono governará como rei. E seu trono também servirá como sacerdote. Está falando que o tal renovo, ele vai edificar o templo e vai sentar no templo como rei e como sumo sacerdote. E aí? Jesus falou que o templo ia ser destruído. Aí o judeu fala, o Messias seu aí está errado. Porque a profecia diz que ele vai construir o quê? Quem é que vai cumprir essa profecia fisicamente? E o que é a palavra renovo? Por que eu estou te falando que ele tem que ser judeu? O nome renovo vem da raiz de Nazir, nazareno. Nazir, renovo ou broto é nazareno, tá? Toda vez que você lê no Antigo Testamento, broto ou renovo é o quê? Nazareno. A pomba de Noé traz no bico um broto. Tipifica o espírito trazendo quem? O nazareno. Por isso que o espírito desce em forma corpórea de uma pomba. Está cumprindo a profecia, que é a esperança de vida para a humanidade caída. Igual aquela pombinha de Noé trouxe esperança de vida, porque quando ela trouxe o broto, Noé falou, pode abrir a porta, que agora tem vida na terra. Legal, né? Você está vendo como é que Deus usa para ensinar? Então, você lê o broto na Bíblia, é quem? Nazareno. As 2 testemunhas são 2 brotos também, porque são cópias de quem? Do Nazareno. O que Deus está querendo te transformar? A imagem de quem? Do Nazareno. Por isso que você é um brotinho.
Olha que chique. Brotinho. Hã? Brotinho. São um brotinho de 57. Vamos lá. Então vamos lá. Então, aí o que se sucede agora? Apocalipse agora fala de uma outra besta. Abre comigo. Apocalipse 13, 11. Como eu disse, o Apocalipse está todo codificado. Quem for fazer o seminário e viajar no livro de Gênesis, você vai ver que o livro de Gênesis é uma viagem, viu? Você vai ouvir coisa, eu te garanto, que você nunca ouviu na sua vida. Você não tem nem noção como é que Deus é poderoso. A palavra de Deus é impressionante. Abre aí Apocalipse 13, 11, lê para mim. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Misericórdia, hein? Coisa esquisita, hein? Pode continuar? Não, pode deixar aí por enquanto. O que é da terra no hebraico? Adão. Adam. Adamá significa da? Então está falando que é um homem. Sim ou não? Não saiu do mar, saiu da onde? É um homem. Parece cordeiro. Quem é o cordeiro? Então ele parece quem? Mas ele não fala como Jesus. Ele fala como o... Quem é o dragão? Abre Apocalipse 20, verso 2. Apocalipse 20, verso 2. Vai lá. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então o dragão, a antiga serpente, é quem mesmo? O diabo. Eu só estou comprovando o que está falando. Amém? Então a Bíblia, ela desvenda a própria... O que é falar como dragão, hein? Será que vai botar fogo na boca? Não, você sabe que fogo pela boca, o que é? Pregar a palavra. Onde que está que botar fogo pela boca das testemunhas é pregar a palavra? Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? O que você vai estar pregando aí no império do anticristo? Fala, a palavra. Glória a Deus. Mas e aí? E aí, o que mais? Parece cordeiro. O que é falar como dragão, então? Mentira. O diabo é o pai da... Imagina um cara parecido com Jesus contando mentira. E você achando que é o quê? Verdade. Qual que é a mentira que ele vai contar? Ele tem que pregar uma mentira que consiga apagar o poder de Deus na terra. Quem é o poder de Deus na terra? Fala, o Espírito. E o Espírito habita onde? Fala, em você. Então, como que eu vou fazer essa mentira, hein? Eu vou pegar o evangelho verdadeiro e vou transformar ele num falso evangelho. Você acha que o diabo sabe a Bíblia? Usou contra Jesus ou não? Usou ou não? Então, eu te falo o seguinte, o que é um falso evangelho? É o que eles estão pregando aqui hoje. Colocar você no centro e tirar Jesus do centro. É um falso... O evangelho da autoajuda. Isso, falso evangelho. Primeiro era o evangelho do quê? Até o ano de 2018, Deus era esse, ó. Agora trocaram esse Deus por você. O que você acha? Autoajuda. Isso é mentira. Se você hoje está com dinheiro, sem dinheiro, curado, doente, você é filho de Deus, amém? Não é pelo que você sente, pelo que você vê que você é, não. É pelo que está escrito. Amém? Você é filho de Deus. Filho de Deus fica doente, filho de Deus tem luta. Sim? E se estiver sem grana, ele não deixa faltar nem comida, nem roupa para você, não. Nunca vai deixar faltar. Amém? Promessa dele. Então vamos continuar. E aí então? Então esse aí que subiu agora, o que são os 2 chifres dele? Será que são 2 governantes? Chifre pode ser 3 coisas. Rei, reino ou poder, tá? O chifre também significa o quê? Poder.
Então, esse anticristo tem dois poderes, dois chifres. Qual que é o poder do anticristo? O falso profeta e o império. São os dois o quê? Chifres. Então, ó, o falso profeta dá o poder religioso para ele, o ecumenismo. E o império dá o poder político. Ok? Então, ao mesmo tempo que ele é um líder religioso, ele é um líder político, eleito por 10 nações. Então, ele aparece com chifre e rabo, ele aparece, é o primeiro cavalo branco de Apocalipse. Parece Jesus, sim. E o que ele vai trazer na terra? Abre comigo 1 Tessalonicenses 5:1. Pode entrar. O que ele traz na terra? Meus irmãos, quanto aos tempos ou épocas, achou aí ou não? Pode ler? Pode. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis integrados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Então, pronto, como a que está grávida está prestes para dar a luz. Então, vamos pensar. Para trazer paz na terra hoje, o que eu preciso fazer, hein? Vamos pensar. Por que eu não tenho paz hoje? Um corrupto, bandido, político, para ele participar da corrupção, ele precisa de quê? Dinheiro em espécie. Então o cara vai e põe caixa de dinheiro no apartamento. Sim ou não? Sim. Porque se ele joga 51 milhões na conta dele, a receita vai o quê? Vai de cima. Sim? Então, para eu ter paz mundial, eu tenho que tirar o dinheiro de circulação, físico. Porque ele, virtual, eu consigo controlar. Sim ou não? O cara ganha 10 mil por mês, caiu 100 mil, a receita vai em cima de você. Onde você arrumou esses 100 mil aí? Se eu monitoro a grana, eu trago o quê? Paz. Acabo com o tráfico de droga, acabo com corrupção, acabo com tudo. O cara vai ter que trocar em galinha e carro, porque não tem mais do que. Beleza. O que mais que ele precisa, hein? Qual que é outros motivos de guerra no mundo? Religião. Ele precisa da paz religiosa. E qual que é o movimento mais agressivo hoje do mundo que você tem? O Islã. E o que os presidentes americanos, desde a época que eu era menino, tentam fazer? A paz entre quem? E mais quem? E o Islã. O cara que conseguir essa paz, ele vai ser eleito o que, você acha? O Messias. Somente o Messias consegue trazer o que na terra? Paz. Os judeus estão 24 horas por dia naquele muro assim, clamando, sabe quem? O Messias. Para reconstruir o templo para eles poderem cortar a garganta de animal. Então, lá em Israel, existe o Instituto do Terceiro Templo. Você pode visitar lá. Já tem tudo pronto para que o terceiro templo seja construído. E que o anticristo assuma o papel de rei e de sumo sacerdote. E Jesus, hein? Será que Jesus cumpriu a profecia da construção do templo, de ser rei e sumo sacerdote? Mas Jesus falou que o templo seria destruído, está em Mateus 24, que não ficaria pedra sobre pedra. Na realidade, Jesus está construindo um templo. Só que esse templo é de pedras vivas. É você. Lê para mim 1 Pedro 2,5. Cidade de ouro também você pode esquecer, tá? Pastor Misericórdia. E o meu barraco de ouro lá. Não vai ter nem barraco nem mansão, não, tá?
Porque o ouro é você, beleza? Você é o ouro. Ouro para Deus é lixo. Quem é ouro para Deus é gente. Leia aí para mim. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serem sacerdotes santos. Quem está edificando o templo aí, hein? Fala, Jesus. E quem que é o templo? Está aqui agora, aqui, ó. Aqui, ó. E aonde diz que a noiva, a igreja, é a Jerusalém celestial? Abre Apocalipse capítulo 20, verso 2. É Deus morando no nosso meio, meu filho. Você está achando que você vai morar em rua de ouro? O ouro para Deus é lixo. Ouro para Deus, essa pessoa que está do seu lado aí, é o ouro dele. Vai ser purificado no fogo. Para ficar bem brilhando, assim, bonito. Tem que dar uma... Está lá em 1 Pedro, depois você lê lá. Depurado pelo fogo. É 20, versículo 2, né? É 21, desculpa. 21. Verso 2. Errei aí, 21, verso 2. Tá? Pode ler? Pode. E também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ataviada. Ataviada como noiva. Como quê? Noiva. Quem é a cidade, então? Adornada para seu esposo. Quem é a cidade? Você. Você é um tijolo de ouro dessa cidade, amém? Glória a Deus. Então você não vai morar, não. Você é. Deus habita dentro de nós e no nosso meio, amém? Então você não pode pegar o que está escrito em Apocalipse e aplicar igual está lá, não. Quantas pregações você já ouviu que você vai morar nas ruas de ouro, hein? Mas na minha Bíblia, está falando que a Nova Jerusalém é a noiva, sim ou não? Está escrito aí ou não? Quem é a noiva do Cordeiro? Então pronto. Jesus está trabalhando com pedra viva, sim ou não? Então ele está edificando um santuário espiritual. Agora eu te pergunto, ele é rei e é sumo sacerdote? E aonde que está na Bíblia que ele é rei e sumo sacerdote? Hebreus 5:10, leia para mim. Então Jesus cumpriu a profecia. Mas por que, pastor, eles ficam falando então que vai andar em ruas de ouro e... Você não lê Bíblia. Não está traduzindo certo, não. E os rios? Vai ter os rios? Depois nós vamos chegar nos rios. Lá no final, não. Depois nós vamos falar dos rios de água viva. Pode ficar tranquilo, nós vamos chegar lá. Mas vocês estão querendo saber em que pedra, aonde essas pedras vão ficar? Vai ter um lugar, claro, né? Filha, é uma coisa bem doida. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Na realidade, é Deus no nosso meio, é o sol do lugar. Só para você ter noção. Deus conosco vai brilhar tanto que não tem noite mais no lugar. E aí? Nem sol, nem lua, nem noite. Acabou. Só tarde e manhã. Me fala qual livro que você lembra que só tem tarde e manhã. Vamos lá. Por quê? A contagem de tempo será... Você precisa do sol para contar o tempo. Como você vai ser eterno, não existe mais o quê? Cenas dos próximos, cara. Eu só estou falando o que você é. Você é a cidade, amém? Você já é a cidade, é o que a Bíblia diz. Quem está no seu meio e vai enxugar dos olhos toda a lágrima? Continua lendo aí Apocalipse 21, verso 3 agora. Vamos lá. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Você sabe o que é morada? Em outra ele diz tabernáculo. Deus está morando aonde então? Dentro de nós e no nosso... Quem é? A noiva. Continua. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus está com eles, e será o Deus
Você vai brilhar tanto, filho, no meio de Deus, que nem sol existe mais. E aí? Hã? E por que você vai ser eterno? Eterno que eu falo assim, junto com ele. Porque quem está agarrado com Deus não morre mais não, tá? Não morre. Por isso que você agora é eterno com ele. Vamos continuar. Vamos voltar para trás aí. Deixa a cidade, na hora que chegar, a gente caminha nela, né? Mas você já apagou aí a rua de ouro da cabeça. Você acha que Deus liga para ouro? Jesus morreu para te dar ouro, está escrito? Ele morreu para salvar você e a sua família. O que é o ouro, então? Você e sua família. Amém? Amém. Não, ele morreria para te encher de dinheiro. Fala isso não. Mandou se amar pessoas ou coisas? Pessoas. Então as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. E se você quiser dar um presente para Jesus? Você vai dar para quem? Dá para o irmão. Senhor, quando é que o Senhor teve fome e te demos de comer, estava nu e te vestimos? Quando você fizer para qualquer ser humano, é para ele que você está fazendo. Amém? Amém? Quer presentear Jesus? Pega uma pessoa humilde e dá um presente para ela, você está dando para ele. Ele que falou. Sim ou não? Vamos lá então. Então vamos agora nesse cara aí, ó, feioso. Sacerdote, não sei o que mandou ler. Hebreus 5:10, leia para mim. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aonde diz que ele é rei? Filipenses 2:9 diz que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. No céu, na terra e debaixo da... E o Pai deu a ele toda ao... Acabou. Então ele está cumprindo a profecia espiritual, né? E o anticristo vai cumprir o quê? Fisicamente. Os judeus estão querendo um Messias, filho de Davi. O que é isso? Que liberta ele do jugo dos árabes lá. Não tem paz não, hein? Chegar em Israel, eles não têm... Os caras, todo mundo na armada, até os dentes. Todo mundo. Porque eles estão na iminência de guerra 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não tem paz nenhuma. Por isso que manda orar pela paz da onde? Não tem paz. Você chega lá, você vê uma menina, você acha que ela tem 16 anos. Aí ela tem 19, já serviu 3 anos de exército. E está com um baita metralhadora nas costas, no meio da rua. Sentada no restaurante, pendura aqui o fuzil aqui, ó. Você olha aqui do lado, aqui você vê as automáticas, todo mundo. Estão preparados para a guerra 24 horas por dia. 24 horas por dia. O exército de Israel é todo mundo. Lá não tem civil não, tá? Falar civil, só militar. Tudo engajado. Os únicos que são civis lá são os rabinos e os ortodoxos. Que não servem, são desobrigados, muitos deles, os rabinos, de servir o exército. Agora, mulher e homem é obrigatório 3 anos, tá? Então vamos agora identificar. Lembra que na aula passada eu falei da besta que surge do mar, que tem 10 chifres, sim? E que tem um pedaço dos impérios que Daniel visualizou, sim ou não? Então agora, vamos ver o que Daniel fala sobre os chifres e sobre um dos chifres. Lê para mim Daniel capítulo 7, verso 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante da qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então, lê para mim agora o 24 e vão definir os chifres. Vai lá. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. O que ele vai fazer? Vamos ver, esse tal chifre aí. Vai lá, continua. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Olha só.
e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Olha só, o que ele vai fazer? Falar blasfêmia contra quem? O Altíssimo. Vai magoar os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Hein? Só tem as duas testemunhas. Ó, todas as duas testemunhas têm um chamado de ser santo. Abre primeiro o Êxodo 19:5. Vamos ver o chamado do povo de Israel. Vai lá. Êxodo 19:5. Tá dando para levar legal aí ou não? Tá? Pode. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Continua. Ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós sereis para mim um reino de sacerdotes, de uma nação santa. Aí, ó. Então, eu tenho uma nação santa. Qual que é? Israel. Quem abençoa Israel é o quê? Abençoado. Quem amaldiçoa é o quê? Amaldiçoado. Qual que é o outro povo santo, hein? 1 Pedro 2,9. Leia para mim. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Quem que é o outro povo santo? Dá uma olhada pro irmão. Você. Você é o povo santo também. E aí? Ele está falando que vai magoar os santos do Altíssimo. O que é magoar os santos do Altíssimo? Proibir a leitura da Bíblia, proibir o culto, sim, e mudar os tempos e a lei. O que é mudar a lei, hein? Você sabe que os códigos civis do mundo ocidental, a maioria é baseada nos 10 mandamentos, principalmente a Constituição americana. E o que ele está mudando agora? Ele está fazendo casamento de 2 homens, sim ou não? E 2 mulheres. Isso está magoando quem? Os santos do Altíssimo. Está mudando a lei de Deus, sim ou não? Sim. Agora um menino define o que ele quer ser, menino ou menina? Isso é mudar a lei. A lei da biologia. Entendeu? Que Deus criou XX e XY. Acabou! Pode ser um homem por fora. Se for XY, é uma mulher. Não tem jeito. Sim. O cromossoma não vai mudar. Não adianta. É a lei de Deus. Mas ele quer mudar isso. Será que o apóstolo Paulo afirmou isso também, que Daniel escreve? Abre comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Pode ler o 3 em diante. 2:4? Pode ler o 3 em diante. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, se chama Deus, ou é objeto de culto, aonde assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vai sentar no santuário e vai falar que é quem? Agora, quantos santuários Deus habita, hein? Paulo diz que ele não habita em nenhum santuário feito por mãos humanas. O que é sentar no santuário de Deus? É no terceiro templo, mas tem outro santuário que ele vai sentar também. A igreja é o santuário. Como é que ele assenta dentro da igreja? Com a falsa doutrina. Os falsos profetas. Será que a Bíblia diz isso? Abre Apocalipse capítulo 13, verso 5. É apagar o espírito em você sem você perceber que ele foi o quê? Apagado. E foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E Deus lhe poder para continuar por 42 meses. Um tempo, 2 tempos
e metade de um tempo. 3 anos e meio, tá? Os 42 meses. Continua. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Qual que é o tabernáculo de Deus que habita no céu? Dá uma olhada por lá. Você. É a igreja dos primogênitos arrolada onde? No céu. Vai blasfemar contra o tabernáculo de quem? Deus. Deus não habita em nenhum santuário feitos por mãos humanas. Abre comigo o livro de Atos. Abre. Atos. Então, santuário de Deus do céu, filho, é você. Hã? Era aí que eu vou achar aqui. É Atos 19, peraí. 17. 24. Atos 17, 24. Vai. Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Então pronto. Sentar no santuário não é só o de Israel que é feito por mãos humanas. Ele vai assentar no santuário celestial. Enganar os crentes. Vou traduzir para você. Enganar quem? Os crentes. Por que ele vai enganar? O que crente gosta, hein? Sinal. É ou não é? Profecia, é ou não é? O número da sua identidade. Vou falar aqui agora. Não é assim que gosta? Hã? Vem cá que eu vou te dar uma soprada e você vai esquecer que gosta de comer e emagrecer. Tô doido para tomar uma soprada dessa. Crente gosta disso, hein? Pastor. Oi. Mas eu vi lá na Praça Centro, vi que não era tudo, mas tem um irmão que é cheio da fé, falou assim, foi a presença do demônio puro. Pula em um e pula no outro. Um vez de trás, volta e refere a identidade. Tô te falando, revela. Deus vai permitir que isso aconteça. Quem vai dar essa autoridade é Deus. Para induzir ao erro. Quem não tiver alicerçado na palavra vai ser uma presa o quê? Fácil. Ah, ali o poder de Deus está naquela igreja, aí corre para lá. Não, o poder de Deus está nessa de cá, corre para lá. O poder de Deus, sabe qual que é o maior poder de Deus? É transformar uma pessoa que não vale um tostão furado num homem de Deus. Uma mulher que não vale nada, numa mulher de quem? Não, ninguém faz isso. Só o Espírito Santo. Não é crescer perna nos outros, isso para ele é fichinha. Eu quero ver uma pessoa mudar o caráter de outra pessoa se não for pelo Espírito Santo. Duvido, não muda mesmo, se não for pelo Espírito. Esse é o maior poder. Mas esse as pessoas não estão satisfeitas, não. Aquele que mentia parou de mentir, isso não vale nada, não. Não vale. Não vale. Um cara viciado em cachaça abandona imediatamente a pinga, fica liberto, isso não vale nada. Não, mas eu quero ver dente de ouro. É só você ir no dentista e mandar pôr em você e olha no espelho, pô. Você vê dente de ouro todo dia. Quero ver isso. Aí vem os profetas aí do... Então, ó, cheio de olhos. O que é ser cheio de olhos? A Bíblia fala que o Cordeiro, abre comigo Apocalipse capítulo 5. É uma cópia mentirosa de quem? O anticristo? Jesus. E como que ele vai atrair as pessoas? O que eu falei agora? Apocalipse 5. De vez em quando dá uma falhada no Apocalipse capítulo 5, verso aqui, ó. 6. Apocalipse 5, 6. E olhei, e eles que estavam no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, ó, a plenitude do Espírito, o poder do Espírito e a onipresença do Espírito estão sobre quem? Jesus. O que o diabo quer ser? Onipresente. Quanto que ele vai ser espiritualmente? Nunca. Então, ele precisa de um monitoramento.
Precisa te monitorar. Hoje tem reconhecimento facial em 2 aeroportos. Do Rio de Janeiro, de Salvador, os israelenses colocaram 2 máquinas lá. Se passar um cara que está com a ficha suja, a máquina já pega, já põe na polícia, já prende o cara. E aí? Agora você é uma pessoa de bem. E se eu quero acabar com a sua vida, escrevo lá, bandido. E se esse monitoramento, hoje é quase impossível alguém andar na rua e não ser filmado por alguma câmera. Sim ou não? Agora você imagina o 5G, que é não sei quantas vezes mais rápido. O celular já te monitora sem você saber. Começa a falar de vara de pesca, vara de pesca, vara de pesca. Fala ao relento. Daqui a pouco começa a aparecer para você oferta de vara de... Isso é uma inteligência artificial que está aí no mundo. Então, o anticristo, os olhos é monitoramento. Como ele vai fazer, isso é uma suposição minha. A Bíblia não diz. Mas pelo que a gente está vendo, a única forma de ter um monitoramento a nível mundial é tirar o dinheiro, a moeda. Já tem até data para tirar a moeda, sabia ou não? Em Davos, na Suíça, no ano de 2030, vai sumir todo o dinheiro físico. Todo o dinheiro físico vai desaparecer no ano de 2030. Tem data já. A agenda deles já tem o quê? Data. Já tem data. Quem estava lá em Davos? O ministro da Economia estava lá numa reunião há pouco tempo atrás. Vamos continuar então. Então os 10 chifres são 10 o quê? Reis, ou 10. Aonde você leu isso? Daniel 7, 24. Ele leu ali, ó. E o outro que surge, cheio de olhos, ele rebenta 3 nações. Vai ficar 7 nações e ele é o 8º. Vai ser eleito o imperador do mundo. Qual que é o protótipo do anticristo mais próximo dele? Jesus cita Antíoco Epifânio IV. Depois você lê a história dele na internet. E Adolf Hitler foi um protótipo bem próximo, porque ele queria implantar no mundo o Terceiro Reich e ser o imperador do mundo, tá? Falando Hitler. Então aquilo ali é uma pequena amostra do que vai acontecer. Quem é que ele perseguiu, hein? Os judeus. E agora, quem que você acha que vai ser perseguido? Quem já está sendo perseguido? Quem? A igreja. Vamos continuar então. Vai descobrir que não vão concordar com o sistema dele. Ele vai... 3 nações vão voar. Então, na época do Império Medo-Persa, o Império Medo-Persa dominou a Babilônia, dominou o Egito e dominou a Lídia. 3 grandes nações. É as 3 costelas na boca do urso que ele engoliu, tá? O Egito não, Babilônia, Egito e Lídia, as 3 costelas. O que você está vendo ali é arqueologia, ó. O bicho de 7 cabeças já é antigo, você está vendo o que é aquilo ali? Chamado Hidra. Isso vem de culturas anteriores. Então João está escrevendo diante de uma cultura, para que eles entendam. Está vendo ali, ó, na arqueologia, aqui as 7 cabeças aqui, ó. Isso aqui está lá, isso é antiguíssimo. Então, ó, o que João está falando, usando, aproveitando o quê? A mitologia para falar de um império que vai surgir. Então, esse dragão de 7 cabeças, as 7 cabeças tem a ver com a Hidra, que era cultural da época, tá? Então, isso aí eu já falei. A boca de leão é o quê? Babilônia. A pele de leopardo é quem? A Grécia. Os pés de urso é o Império Medo-Persa. E o mar, o que é mesmo? Povos. Ó, multidão de povos, nações e línguas. Se você está vindo aqui a primeira vez, abre aí Apocalipse 17, que a gente está traduzindo o Apocalipse com a própria Bíblia.
E você pode ver os vídeos também no nosso canal aí da Escola Bíblica. Beleza? E ficar inteiradinho no que a gente está aprendendo. Apocalipse 17, 15. Leia aí para mim. Em seguida, o anjo me diz: as águas que você viu, reproduzindo pela terra, representam multidões de todas as nações e línguas. Aí, ó. As águas são o quê? Multidões de nações. Então vamos lá agora, Apocalipse 13, 6. Lê para mim. É o tabernáculo, né, dos que habitam no céu, não é isso? Já leu, não já? E abriu a boca de blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Continua. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quem está dando essa autoridade para ele? Quem que você acha que é? Deus. Não tem duas forças no universo, não. E por que Deus está dando essa autoridade para ele? Porque a igreja, que é o poder de Deus, praticamente abandonou quem? Deus. Não todos, né? A Bíblia diz que ele sempre reserva gente, sim ou não? Na época de Elias, eu tinha um sincretismo religioso de Jezabel com Acabe. Jezabel implantou em Israel o culto aos deuses dela. E Deus, pela boca de Elias, olha que coincidência, 3 anos e meio sem chover. Mas ele reservou 7.000, que não faltou nem comida, nem água. Porque esses não dobraram o joelho para quem? Quer um conselho? Fica santo e não negocia Jesus. Você não precisa ter medo de nada, não. O Deus que você serve é fiel. Amém? Amém. E você vai ser naquele dia, para ele, particular tesouro. E o mundo vai ver a diferença entre quem serve ele e quem não serve. Abre aí Malaquias capítulo 3. Vou pedir dízimo não, pode ficar tranquilo, que agora não é hora do dízimo. Dízimo é lá no templo, não na escola bíblica. Malaquias 3, 16 em diante. Haverá um povo que é carne de pescoço. Eu faço parte desse povo, eu sou carne de pescoço, viu? Eu, para me tirar do caminho, não é fácil, não. Aliás, não tira mesmo. Já passei coisa assim, inacreditável, não troco Jesus por nada. E eu te dou o mesmo conselho. Leia aí para mim, Apocalipse 13, Malaquias. Isso. Continua. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Continua. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupar-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que ele está falando outra vez? Lembra lá do Egito que ele fez diferença? Sim ou não? Sim. Então vai ver de novo a diferença entre quem serve ele e quem não serve. Vai poupar. Não está falando que vai poupar? Agora, olha o que você está vendo ali na tela. É o Estado Islâmico decolando cristão, tá? Todos aqueles ali vão ser mortos. Nenhum deles abre a boca para pedir clemência. Nenhum deles nega Jesus. Nenhum deles grita, faz nada. Você não acha isso impressionante, não? Porque você vai ver ali que o pé não está amarrado, não. O cara podia tentar sair correndo, você não acha, não? Eu vou morrer, mas você vai ter que me pegar primeiro, né? Mas não. Fica igual o cordeiro mudo e deixa, ó. Por que isso? E essas pessoas aí? O que vai acontecer com elas? Por que Deus permite isso aí? Ó? Porque Deus tem lá no céu um lugar preparado para esses aí, ó. Esses aí faz parte do mais alto galardão que uma pessoa pode receber em vida. Qual é o mais alto galardão que você pode receber em vida?
Abre comigo 1 João, capítulo 3, verso 16. Vamos ver. 3:16. Essa sala aqui tem 40 cadeiras? Tem não? Tem mais? Falando para dar o seminário aqui, dá, né? 40 vagas, dá, não dá? Continua. Porque senão fica muito grande a turma. Vai lá. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Outra tradução diz o seguinte, que não há prova de amor maior do que essa, de alguém dar a vida pelo seu irmão. Porque dar a vida pelo irmão é a mesma coisa de dar a vida para quem se acha? Jesus. Será que esses aí que estão na grande tribulação são os meia-boca que ficaram para trás, você acha? Quem vê aquele filme Deixados para Trás é o seguinte, o santo sobe, os meia-boca ficam. E os meia-boca ficam e é depurado pelo fogo do anticristo, né? Quem inventou essa doutrina, Marcelo, me lembra de pôr no grupo, é um padre judeu, tá? E ele deu base para escrever a Bíblia Scofield, do qual dá base para 2 arrebatamentos para a salvação. E 2 criações lá do gênero. Então o que acontece? No primeiro arrebatamento vai o santo. Agora, como igreja, os que estão meia boca vão ser limados aqui na terra. Quem contou isso para você mentiu. Isso é uma mentira cabeluda e grande. E eu vou provar para você agora que essas pessoas que estão sendo decapitadas e as que morrerem na grande tribulação, elas vão ressuscitar na primeira ressurreição. De acordo com o cara lá, tinha que ser se a igreja não passa tribulação, e esses caras passaram, tinha que ser a segunda. Abre comigo o Apocalipse, capítulo 20. Pode abrir aí. Verso 4. Tomara, meu irmão, que Deus prolongue bem os nossos dias aí. Porque senão essa geração vai ver o anticristo, pode ter certeza. Se continuar no ritmo que está, eu não sei se eu vou ver não. Mas filho e neto você pode ter certeza que vai. Porque eu acho que eu vou ver ainda. Do jeito que está indo. Tem um vídeo ali do pessoal botando R$100 do lado do pé de uma bispa. O que você acha disso? E beijando o pé dela. Nesse ritmo, beijando o pé. Nesse ritmo, nós vamos parar onde? Beijo o pé. E o cara disse que é pastor, e aí? Lê aí para mim, vai lá. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Quem é que foi dado esse poder de julgar? Continua. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Quem é que tem o testemunho de Jesus? Muitos vão ser o quê? E eu já estou na fila, tá? Sou o primeiro. Quando eu ver o anticristo, eu vou falar o filho do capeta. Aí já, puf, de mim. Para onde que eu vou? Olha aí para onde que eu vou. Para onde que eu vou? Vai lá, continua. 20, verso 4. Ó, eu creio que eu não morro mais não, filho. Se você não crê nisso, você tem que aceitar Jesus. Eu tô lá na boca da entrada. Já pode cortar a cabeça que eu já vou rindo. Vai aí, pode mandar. 5 minutos. Leia aí para mim. E foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem. Como é que esses caras não foram arrebatados? Isso aí, então, tem que ser a segunda ressurreição. Porque esses caras estão na grande o quê? Estão mesmo. É a marca, a besta. Continua.
e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Se eles tivessem sido arrebatados antes, tinha jeito de receber sinal? Lógico que não. Continua. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Continua. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Qual os outros mortos? Os mortos sem Cristo só vão reviver depois dos 1000 anos. Continua. Esta é a primeira ressurreição. Qual ressurreição que é essa? Qual? Cadê a outra? Só uma. Continua. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Pronto, aí, ó, eu estou te falando, não tem poder a segunda morte. A segunda ressurreição, você sabe para que é? Lago de fogo. Lago de fogo. Agora eu te falo, o que é a segunda morte? Lê aí Apocalipse 20, verso... Deixa eu ver aqui. Às vezes dá um branco, peraí. 13, 14. Pode ler o 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, do lago de fogo. Então você está livre do lago de quê? Pronto. Tem aí 2 arrebatamentos? Então não vai contando não. Pastor, eu estou meio no muro, né? Estou aqui meia boca. Mas eu vou subir. Vai nada. Estou falando que eu amo você. Não vai. Eu pratico mentira, fornicação. Não vai. Sou eu que estou falando. É a Bíblia. Agora, se você não for confrontado com isso, como é que você vai mudar, hein? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? Pastor, mas eu estou na luta. Meu filho, caiu, levanta. Volta para o caminho estreito. Amém? Confessa o seu pecado e abandona, que Jesus tem prazer em perdoar. Põe isso na sua cabeça. Não dá para pôr, não. Hein? Tem que viver na prática do pecado. Vai ser burro para lá, para quê? Pastor, eu estou cheio de pecado. Chegou Jesus. Não quero fazer isso mais. O Senhor me perdoa. Imediatamente Ele te perdoa. Imediatamente. Você sabe quem perde? O capeta. Mas você tem que abandonar a prática. Está ouvindo ou não? Vamos nos colocar de pé e vamos orar, então. A Bíblia diz que fora ficam os cães, os feiticeiros, os abomináveis, os mentirosos, os efeminados, os sodomitas, os fornicadores, os adúlteros e todos aqueles que amam e praticam a mentira não vão entrar. Eu estou fazendo isso, pastor. É só se abandonar. Mas Jesus vai demorar ainda, né? Então eu vou continuar. Se você bater as botinas hoje, hein? Tá preparado? Se eu morrer hoje, leva uma equipe de louvor amanhã no cemitério, canta louvor e prega para os meus irmãos, porque eu tenho certeza para onde que eu vou. Amém. Não é porque eu sou melhor do que você, não, tá? Eu entreguei a minha vida para Jesus. Creio que naquela cruz Ele pagou a minha conta. Não estou vivendo na prática de pecado. Amém? Se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Não estou. Então, se eu bater as botinas, para mim, sabe o que é? Lucro. Bom, pastor, misericórdia. É lucro. Você não crê nisso, não? Crê que Jesus vai voltar? Então, vamos orar. Amém. Cada um examine a si mesmo. Você examina você. Porque quando você entrou por aquela porta, Deus não viu, não foi sua conta bancária, nem sua roupa, não. Ele viu a sua mente e o seu coração. Não tem jeito de você esconder nada de Deus. Não perca o seu tempo tentando esconder alguma coisa dele. Deus detesta hipocrisia. Põe isso na sua cabeça. Fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero mudar. Quero ser santo para o Senhor.
Quero buscar a santificação. Quero ser uma bênção no meu trabalho, na igreja. Quero ser uma bênção na minha família. O Senhor me levantou para ser uma fonte de bênção, um manancial de água viva na vida das pessoas. Vamos orar. Deus, essa igreja aqui é do Senhor. Eu não morri por eles, foi o Senhor que morreu. E diz que é a tua noiva, nós somos, e eu creio nisso. E que o Senhor cuida e ampara da noiva que o Senhor comprou. Mas eu peço agora que o Senhor visite da planta do pé até o fio do cabelo da cabeça. Cada pessoa aqui nessa sala, cada casal aqui nessa sala, cada família aqui nessa sala, e tudo aquilo que precisa ser restaurado, que o Senhor traga a consciência deles, que o Senhor é um Deus perdoador, que a sua misericórdia se renova a cada manhã, e que ninguém aqui nasceu para ser escravo do diabo, mas para ter a liberdade dos filhos de Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de separação, eu repreendo todo espírito de fornicação, de adultério, todo espírito de mentira, todo espírito de maldade, saia da vida dessas pessoas, dos filhos, dos parentes, e que o amor do Senhor, a paz que excede o entendimento, esteja na vida e na casa de cada um deles. Deus, eu oro para que nenhum deles se perca, ó Pai, nenhum. Como a oração que o Senhor fez em João 17. O Senhor falou, não oro para que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Guarda cada um deles, Pai, do mal. Essa é a minha oração, agradecido por essa aula, por cada vida aqui representada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Salve o Senhor. Se você quiser fazer o seminário, faça sua inscrição lá atrás. Ah, é Jair, olha só. Glória a Deus. Não, isso aqui eu posso desligar. Os cristãos cópias ali, né? Rolando os caras. Agora eu posso.